Dragon Ball é uma série que tem mais de 30 anos, e mesmo com a história já um pouco datada, é uma série que muitos amam, inclusive eu sou uma pessoa que particularmente eu amo Dragon Ball. E em vários vídeos aqui no canal eu já deixei bem claro que Dragon Ball pra mim é como se fosse considerado o meu melhor anime, até porque Dragon Ball é um pilar pra mim e eu acredito que também seja para várias pessoas, que eu acredito que não só eu, mas também muitas pessoas só assistem animes hoje em dia por causa da influência de Dragon Ball. E um inscrito aqui do canal me deu uma ideia de vídeo, né, que é o Arthur Tokito, que foi para falar a minha história com Dragon Ball, né? Porque eu já falei muitos vídeos aqui no canal, né, que eu só comecei a assistir anime por causa de Dragon Ball, e na verdade eu nunca contei, né, como foi de fato que eu comecei a assistir Dragon Ball. E pra falar a verdade, eu até contei essa história, mas foi no meu canal antigo e naquela época quase ninguém viu esse vídeo, sei lá, acho que foram umas 20 pessoas que viram. E nesse vídeo aqui eu vou estar contando pra vocês como foi a minha história com Dragon Ball. Claro que eu não vou contar tudo, mas vou contar as coisas principais que aconteceram pra eu, sei lá, até chegar ao ponto de querer criar um canal e falar sobre animes. Mas é isso, eu espero que você deixe seu like, se você é novo aí e se gosta desse vídeo, se inscreve aqui no canal. E esse vídeo aqui, galera, vou ser bem sincero com vocês, não vai ter muita edição, então se você quiser fazer alguma coisa, ficar só ouvindo, tá de boa, pois eu vou colocar só um gameplay de fundo, não vai ter muita edição nesse vídeo. Mas enfim, bora pro vídeo. Agora vamos voltar uns 15 anos no tempo e vamos lá para a época de 2005 e 2006. Bom, rapaziada, eu sou uma pessoa que desde criança, desde os meus 2 anos de idade, eu sempre gostei bastante de assistir desenhos. E isso foi influência da minha mãe. Minha mãe, desde quando eu era criança, bebezinho, ela colocava para eu ficar assistindo desenho e eu ficava horas e horas distraído assistindo desenhos, né? E um dos desenhos que eu assistia na época era Pokémon e Digimon, que quando eu era criança eu não sabia dizer se era anime, se era desenho, tudo era sempre a mesma coisa. E bom, na época ali de 2006, 2007, passava Dragon Ball na afinada TV Globinho, né? Que inclusive nesse ano de 2022 fez 10 anos que ela acabou. E cara, sendo bem sincero com vocês, eu odiava Dragon Ball. Pois eu na época achava Dragon Ball muito estranho, pois era um desenho que só tinha luta, ação e não tinha comédia. E quando você é criança, você prioriza coisas que são mais engraçadas. E eu não gostava de Dragon Ball. E o engraçado é que eu tinha um amigo, que é o Matheus, que inclusive ele é inscrito aqui do canal. Ele tinha vários bonecos de Dragon Ball e eu nunca entendia como é que ele gostava daquilo. Porque eu achava extremamente chato, que eu não gostava. E quando eu chegava a ver alguns episódios, eu achava bastante violento. Que tipo, eu não entendia como é que o desenho tinha tanta violência. Eu sei que é até meio irônico eu falar isso aqui, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de violência em anime e tal. Mas quando eu era criança, eu achava isso estranho. Por isso que até hoje em dia eu até entendo que as crianças gostam desses desenhos mais bobos. Porque eu também na época era do mesmo jeito. Até que quando foi em 2009, eu comecei a estudar no período da tarde. E então eu passava a manhã toda livre. Porque antigamente, desde quando eu comecei a estudar até 2008, eu estudava pela manhã, né? Porque eu era criança, eu tinha por volta ali dos meus 9 anos mais ou menos. E eu não tinha muito tempo para assistir desenho. Geralmente quando eu chegava em casa, tava passando os Simpsons, que era o último desenho. Então tipo, eu nunca acompanhava os desenhos que passavam de manhã. E a TV Globinho basicamente só assistia nas férias de dezembro e janeiro e nas férias de julho. Então tipo, eu nunca acompanhava os desenhos que passavam ali durante a manhã. Até que quando foi 2009 eu comecei a assistir os desenhos de fato que passavam, né? E eu lembro que passava Yu-Gi-Oh! GX, Três Espiãs Demais, Phineas e Ferbs. E o último anime que passava, né, que era no momento que eu tava almoçando pra ir pra casa, era Dragon Ball. E bom, Dragon Ball começou a passar com a saga Buu. E como em 2009 eu já tinha entre meus 9 a 10 anos, eu já tinha meio que uma certa, entre aspas, maturidade. Então eu gostava de umas coisas mais sérias. E foi então que eu comecei a assistir a Dragon Ball, realmente de fato acompanhar. Bom, no começo eu não entendia nada, mas eu já conheci o Goku e o Vegeta, né? Porque eles são personagens bem famosos, mesmo não assistindo eu já sabia que eram eles. Mas os outros eu fui conhecendo de acordo com quando eu fui assistir na série. Então, rapaziada, quando foi passando vários episódios, começou aquele torneio e tal, lá, todos vocês sabem da saga Buu, eu comecei a me animar com o anime e comecei a gostar. E na época eu não chamava de anime, eu falava desenho. E continuei assistindo, até que eu comentei com esse meu amigo Matheus, né, e ele falou pra mim que já tinha assistido. E cara, basicamente o Matheus pra mim era como se fosse hoje em dia um mangá pras pessoas. Porque eu não sabia o que ia acontecer e toda vez que eu ficava ansioso com alguma coisa, eu perguntava ao Matheus e o Matheus me falava. Mano, eu só sei que assistir a saga Buu pra mim foi uma coisa muito boa, porque tudo pra mim ali era novo, eu nunca sabia o que ia acontecer. E eu lembro que a parte mais emocionante que eu achei do anime, na época que eu assisti, foi quando o Gohan místico lutou contra o Majin Buu, porque eu pensava que o Gohan ia apanhar, né? Se bem que o Gohan apanhou, mas foi depois.
mas no começo o Gohan meteu a pé no Majin Buu e eu não botava fé naquilo, e foi algo bem incrível. E bom, depois que eu terminei de assistir Dragon Ball Z, né, na TV, e sim, rapaziada, eu levantei a mão quando o Goku fez a Genkidama pra matar o Super Buu. Algumas semanas depois, quando eu ainda tava passando aqueles episódios fillers na TV, eu acabei encontrando um DVD do Dragon Ball GT. Eu sabia que era Dragon Ball, mas eu não sabia, nunca tinha visto aquilo. E acabei comprando um DVD que tinha os episódios da saga do Super 17, né, que começava ali mais ou menos quando o Goku tava enfrentando o Freeza e o Cell no Inferno, e até a luta do Goku contra o dragão de 3 estrelas, que era aquele dragão do gelo. E galera, eu juro pra vocês que eu acho que eu assisti esses episódios mais de 10 vezes. Sério, quando você é criança, você é meio retardado e você fica assistindo as coisas repetidas. Eu acho que, se eu não tô enganado, eu acho que era cerca de uns 10 ou era 15 episódios. Eu sei que eu assisti esses episódios várias e várias vezes repetidas. Até hoje eu sei decorar das falas de algumas cenas. E cara, depois que eu terminei de assistir essa parte, né, eu fiquei ansioso para saber qual seria o dragão de 1 estrela. Até que o Matheus, né, ele tinha um DVD e eu acabei vendo por esse DVD como foi o final de Dragon Ball GT. E depois, né, quando começou o Dragon Ball GT passar na TV, eu fui assistir aqueles primeiros arcos lá, de procurando as esferas do dragão, procurando o negócio lá do Baby, essas paradas lá. Quem assistiu Dragon Ball GT tá ligado. Bom, isso foi mais ou menos ali no ano de 2009 a 2010 ali, né, porque eu tava fazendo fundamental. Até que quando foi, se eu não estou enganado, foi 2012, foi 2011, não, acho que foi 2011. Dragon Ball acabou parando de passar na TV, né, que inclusive até parou no começo da saga dos Saiyajins, né, ainda teve a luta lá do Goku contra o Vegeta na Terra, todos vocês estão ligados nessa luta. Depois disso, a TV Globinho acabou, chegou mais ou menos na época ali do ano de 2012, e eu não assisti mais Dragon Ball, né? Até porque também na época não tinha internet, eu tinha até DVD em casa, mas eu sinceramente não ia procurar, não sabia que tinha outras sagas. Até que começou aquelas paradas lá de cartinha, e eu vi uma cartinha do Cell e outra do Freeza. E eu fiquei pensando, mano, esses caras aqui são do GT, mas no GT eles eram tratados como personagens que já eram conhecidos. Eu fui até perguntar a alguns colegas e eles falaram que eles tinham sagas próprias no Dragon Ball Z. E eu não sabia disso, eu pensava que o Dragon Ball Z era só a saga do Majin Buu e a saga do Vegeta. E meio que ficou meio que em aberto, né? Porque não tinha naquela época como assistir, a não ser que fosse por DVD. Até que chegou o ano de 2016, né? Basicamente 5 anos depois que eu tinha parado de assistir Dragon Ball. Aí, mano, eu lembro que eu tava fazendo o terceiro ano do ensino médio. Eu cheguei bem estressado do colégio e tal, porque eu tinha discutido com uma colega. E meu primo, que tinha chegado de Fortaleza, ele tinha trazido pra mim, era um jogo... Era o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, né? Só que era um modificado lá que tinha as músicas originais do Dragon Ball. E mano, eu nunca tinha jogado um jogo de Dragon Ball, pra falar a verdade eu nem tinha muita experiência com jogo de luta. Até que ele me ensinou lá a jogar e eu acabei gostando bastante do jogo, né? Achei muito interessante. E eu lembro que tinha muitos personagens no Dragon Ball, só que tinha muitos personagens que eu não conhecia. E meu primo acabou me explicando, falando, esse personagem é do clássico, esse personagem é da saga tal. Só sei que quando eu terminei de jogar Dragon Ball Budokai do meu primo, né, ele acabou voltando pra casa dele, levou o jogo, infelizmente. Eu fui procurar esse jogo na feira, né? E acabei comprando um jogo original, né? Entre aspas, né? Muitas aspas, o jogo original é o jogo sem ser modificado. E eu acabei zerando o modo história dele, né? E meio que eu vi por cima como era que funcionavam as lutas. E a saga que me deixou mais curiosa foi a saga do Cell, que eu achei a saga mais interessante. Então eu comecei a assistir Dragon Ball ali em 2016 mesmo, começando da saga Cell, que até hoje, pra mim, eu considero a melhor cena. E eu lembro, rapaziada, de uma cena muito legal, que eu inclusive tenho até uma foto aqui, que tava tendo um evento no meu colégio. Na verdade não era evento, na verdade era uma espécie de palestra lá pro Enem, pra gente saber fazer essas paradas de prova e tal. Enquanto todo mundo lá tava prestando atenção lá no cara lá falando, dando as dicas, eu tava assistindo Dragon Ball. E foi exatamente no momento que o Gohan tava fazendo Kamehameha pra derrotar o Cell, né? Que tiraram essa foto aqui. Inclusive eu até olhei assim pra foto bem rápido, porque eu queria voltar pro anime. É um detalhe engraçado sobre mim. E depois que eu terminei a saga Cell, né? Eu meio que eu fiquei assim nessa vibe, mano, o que é que eu faço agora e tal. Aí foi daí que eu comecei a assistir animes, que eu lembro que o primeiro anime que eu assisti sendo legendado e tal, que eu fui procurar do zero, foi o anime Another. Aí fui assistindo alguns animes ali no finalzinho de 2016, até quando foi no começo de 2017, eu comecei a assistir a saga Freeza. Aí depois da saga Freeza eu voltei pro Dragon Ball clássico. Depois do clássico eu fui rever a saga Saiyajins. Aí depois da saga Saiyajins fui ver a saga Z, depois da C fui ver a GT. Bom, e basicamente essa foi a minha história com Dragon Ball. E também lembrando que no ano lá de 2017 eu comecei a acompanhar o Super, consegui assistir o Super
até um ponto que eu cheguei a acompanhar a história. E basicamente essa foi a minha história com Dragon Ball. Dragon Ball pra mim foi um anime que eu conheci na minha infância, porém eu não gostava, né, porque eu achava muito violento. E devido eu a ter uma certa maturidade ali, por volta dos meus 9, 10 anos, eu comecei a gostar do anime. E basicamente esse motivo hoje em dia mesmo, assim, de eu ter criado esse canal e assistir vários animes, foi por causa desse meu primo que trouxe esse jogo de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 lá em 2016. É até curioso falar pra vocês que até meus 17 anos eu não assisti anime. Anime foi uma coisa que eu comecei a assistir, entre aspas, né, recentemente, quando eu tinha 17 anos. Se bem que eu tô um pouquinho velho, né, que hoje eu já tenho 23. Mas enfim, é isso. Bom, basicamente, Arthur, essa é a minha história com Dragon Ball. Não sei se vocês tiveram uma história parecida ou assistiram Dragon Ball na ordem. Enfim, eu assisti Dragon Ball de forma totalmente quebrada, né? De uma forma totalmente aleatória. Comecei pela saga Buu, depois a GT, depois a saga Cell. Na verdade não foi a saga Cell, depois foi a saga Saiyajin, depois a saga Cell, depois a saga Freeza, depois o Dragon Ball Clássico. Eu assisti Dragon Ball de forma toda errada. Mas bom, esse é o vídeo, eu espero que vocês gostem. Se você é novo aí, se inscreve no canal. E é isso, valeu, falou e até a próxima.